Flamengo 2-1 para cima do Cruz Azul e com isso é semifinalista da Copa Intercontinental de Clubes, basicamente o Mundial de Clubes. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que, pensando no torcedor flamenguista, eu separei uma capinha de celular do Flamengo, tem tanta opção com o símbolo do Flamengo dourado quanto o branco. Você pode escolher para qualquer tipo de celular. Deixei o link aí nos comentários. É bem baratinho, acho que é R$ 13. O torcedor do Flamengo tem que dar uma olhada se não tem uma capinha do Flamengo, né? Falando sobre o jogo, cara, a verdade é que o Flamengo basicamente começou a partida com 1-0. Com basicamente 10 minutos de jogo, o Piovi, zagueiro do Cruz Azul, não sei o que passou na cabeça dele, tentou inverter a bola, uma bola meia altura passando pelo meio da área, interceptada pelo Arrascaeta. O Arrascaeta com muita tranquilidade consegue tirar do goleiro Gudinho, um goleiro já com uma certa rodagem no futebol mexicano. Eu me lembro dele já ter jogado em outras equipes do México. E aí o Arrascaeta limpa ele e finaliza, faz ali 1-0 para o Flamengo. Um gol que pode até parecer fácil, mas a tranquilidade que o Arrascaeta teve, tanto nesse quanto no outro gol, é o que torna ele um craque. Né? Porque qualquer outro não, mas a maioria dos jogadores, a maioria de nós, se tivesse nessa situação, provavelmente ia ficar muito ansioso, ia chutar de qualquer jeito, ia o mais rápido possível buscar a finalização. O Arrascaeta teve a tranquilidade de limpar o goleiro e escolher o canto para dar só um tapinha. Ele nem chutou forte, não, só realmente tirou do zagueiro que estava em cima da linha, fez ele 1-0 pro Flamengo. Só que depois desse 1-0, o Flamengo meio que se acomoda na partida. O Cruz Azul melhora dentro do primeiro tempo, chega a empatar em um lance que vem um cruzamento e acho que foi o Rotondi que fez o gol, mas ou o Gabriel Fernandes, acho que foi o Gabriel Fernandes, centroavante desse time. Porém, teve impedimento na origem, bem anulado, o gol do Cruz Azul é anulado. Indo para a reta final do primeiro tempo, de fato saiu o gol de empate do Cruz Azul, uma jogada que não pode acontecer olhando para o lado flamenguista, uma desatenção e ficar de forma tão mole dentro do jogo. O Pulgar na linha de fundo, ali você quebra a bola ou sai jogando de forma correta. Ele dá um passe errado, a bola fica com o jogador do Cruz Azul. Quando ele infiltra na área, o Carrascal vai molengo na bola também, consegue até tirar, mas tira para a entrada da área. E aí o Sanches arranja uma baita finalização e empata para o Cruz Azul ali, colocando o Cruz Azul dentro da partida. Depois que o Flamengo abriu o placar, e foi muito cedo, o Cruz Azul de fato foi superior no primeiro tempo. E mereceu esse gol, porém, merecimento não existe no futebol, né? Se o Pulgar e o Carrascal tivessem mais vibrantes, mais intensos dentro da partida, o que tinha que estar, pensando que é uma quarta de final de Mundial de Clubes, uma chance de escrever mais ainda o nome deles na história do Flamengo, ter que estar muito atento e muito intenso em cada jogada, que eles não estavam, terminou no gol do Cruz Azul. Vai para o segundo tempo e o Cruz Azul começa bem, constrói uma boa jogada a ponto de terminar um chute cruzado que fica na defesa do Rossi. Após esse inicinho melhorzinho do Cruz Azul, jogou 7, 8 minutos bem, e a partir dali o Flamengo é dominante. Principalmente depois da entrada do Everton Cebolinha no lugar do Samuel Lino, o Flamengo melhorou muito e a partir dali o Cruz Azul não fez mais nada. Eu já quero destacar que esse time do Cruz Azul não é porque o Flamengo venceu, tá? Mas eu de fato não acho que seja um dos melhores do México. Tudo bem, tá entre os melhores. Mas, por exemplo, o Monte Rey tem um elenco muito mais forte. O Tigres tem um elenco muito mais forte. O Pachuca é um time mais competitivo que esse. Por mais que tenha passado por uma grande reformulação recentemente, o Pachuca, boa parte do time mudou, né? O Rondon saiu, chegou o Ener Valencia, o Idrissi perdeu um pouquinho de espaço. Enfim, o Pachuca passou uma certa reformulação depois do Mundial de Clubes. E principalmente o Toluca, cara. O Toluca, pra mim, hoje é a equipe mais forte do México. Se o Flamengo tivesse enfrentado o Toluca, ou até mesmo o Monterrey, pela qualidade individual dos jogadores, eu acho que poderia ter tido mais dificuldade. De fato, o Cruz Azul é um time muito bem treinado, é um time bem treinado, só que se você olha pro elenco, pro plantel, pros jogadores, é um time mediano. Não tem um cara que você olha e fala, esse cara é diferenciado. O cara que eu esperava que fosse ter um algo a mais nesse time seria o Faravelli, que é um excelente meio-campista ex-Independiente Del Valle. Eu torço pro Grêmio, acho que 2020, 21, acho que foi 21, quando o Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores, o Faravelli jogou um absurdo, uma barbaridade, é muito bom jogador, porém veio só no segundo tempo nesse time do Cruz Azul. E pouco tempo atrás, acho que deve ter em torno de 6 meses no máximo, o Diogo Comarques, que era o centroavante de fato, já com uma rodagem maior, já tinha jogado no Atlanta United, era o centroavante do Cruz Azul e saiu, foi acho que pro PAOK da Grécia. E esses eram. O Djokovic e nesse momento o Faravelli são os nomes
mais conhecidos desse time do Cruz Azul. Nada demais, né? Então é um time bem treinado, até tem um investimento financeiro, mas não investe em jogadores que você olha e fala, esse é um cara vencedor. Não. Tanto é que pouco tempo atrás, quando teve a Leagues Cup, né? Contra um time da MLS, acho que foi o Seattle Sounders, o Cruz Azul perdeu de 6-0, cara. Então, assim, o Flamengo não enfrentou a melhor equipe do México, enfrentou o atual campeão da CONCACAF. Basicamente é isso. É como enfrentar o Botafogo no Mundial. O Portugal no ano passado. Não é de fato o melhor, mas foi o que teve a melhor temporada naquela época. Enfim, e no segundo tempo, depois da entrada do Cebolinha, o Flamengo melhora, é amplamente dominante e superior, produz mais. Tem um passe do Cebolinha pro Arrascaeta, um passe espetacular do Cebolinha. O Cebolinha que faz uma reta final de temporada boa. Ele entrou muito bem na final da Libertadores e agora entrou muito bem no Mundial também. E o Cebolinha se destaca contra mexicanos, né? Eu torço pro Grêmio, que nem eu falei. Em 2017, o gol do Grêmio contra o Pachuca, que levou para a final do Mundial contra o Real Madrid, foi do Cebolinha, justamente vindo do banco. Então, nesse Mundial, o Cebolinha eu acho que pode ser fundamental vindo do banco. Eu não acho que o Felipe Luiz vai ter a decisão de tirar o Samuel Lino do time titular e colocar o Cebolinha, mas ao longo das partidas, o Cebolinha vai ser fundamental para esse time do Flamengo, porque ele é rápido, ele é habilidoso, ele tem um bom chute. Então, a tomada de decisão dele, cada ano que passa, vem melhorando. Então, é um Cebolinha que vai ser fundamental nesse Mundial para o Flamengo. E aí, esse segundo gol é um passe dele para o Arrascaeta faz certinho, busca o passe para o Bruno Henrique. Esse gol, se essa bola passe, me lembraria muito o gol do Flamengo na Libertadores contra o River Plate em 2019. Teve um gol igualzinho, só que foi do Gabigol, uma assistência do Arrascaeta. Que seria do Bruno Henrique, uma assistência do Arrascaeta. Só que foi interceptado. Só que nessa interceptação, justamente do Piovi, foi quem errou no primeiro gol, o cara deu azar de voltar justamente no pé do Arrascaeta. E o Arrascaeta é gelado. Muito jogador chutaria de qualquer jeito, cruzaria de novo. Ele dá só um toquezinho por cima do goleiro. E aí o Rotondi até tenta cortar, mas a bola de fato já tinha entrado. E ali o Flamengo faz o 2-1, já se encaminhando para a reta final do jogo. Um tempinho depois teve um lance muito polêmico, que é um cabeceio acho que foi do Léo Ortiz, e o jogador do Cruz Azul faz literalmente isso daqui, em cima da linha. A bola ia entrar se ele não tivesse tirado. É um lance que, quando, eu vou ser sincero, eu não gosto do Flamengo, eu torço contra o Flamengo, eu torci contra o Flamengo, mas eu sou, como é que eu posso falar? Eu sou realista, eu analiso os fatos, o que eu realmente penso. E esse lance eu não achei pênalti. De fato não achei, porque quando você vê o lance na primeira vez, parece que de fato ele usou o braço assim e tirou, e aí seria pênalti e cartão vermelho. Só que aí você vai vendo outros ângulos e percebe que quando ele faz isso, a bola na real bate mais ou menos aqui, né? E aí se enquadraria como ombro. Por mais que ele tenha aberto muito o braço, a bola bate em uma área do ombro considerado. A área da manga, eles consideram como ombro. Então, de fato, acho que não foi nada, mas assim, por centímetro, se vem mais ou menos aqui nessa altura, aí eu acho que seria para pênalti e vermelho. Mas é muito no detalhe isso daí, é por questão de centímetros, realmente. O Cruz Azul, nos minutos finais, até vai para um desespero, uma pressãozinha final, mas não dá em nada, fica nesse 2-1 e o Flamengo agora vai enfrentar o Pirâmides. Outro fato que o Flamengo deu sorte, né? Porque o Pirâmides eliminou o Al-Ahly já há alguns meses atrás. O Al-Ahly que tinha sido campeão da Ásia, o Al-Ahly que tinha o Firmino, já saiu, mas tem o Mahrez, tem o Kessié, tem o goleiro Mendy, tem o Ibanhas, zagueiro ex-Fluminense, ex-Atalanta, Roma, o Demiral, zagueiro turco também. Mas o Al-Ahly perdeu para o Pirâmides. É um time do Pirâmides que, assim como o Al-Ahly, o Pirâmides é do Egito também, é o grande rival do Al-Ahly, é um time com intensidade muito alta, pode não ter grandes nomes, assim como é esse time do Cruz Azul. E essa é a sorte do Flamengo, não tem um jogador para decidir a parada. Contra o Al-Ahly teve o centroavante que fez um hat-trick, mas não é um cara conhecido também. Né? Então, o Flamengo deu sorte de enfrentar equipes que não têm caras de muito destaque. Por exemplo, o Flamengo tem o Arrascaeta. Tanto o Cruz Azul quanto o Pirâmides não tem um cara para ser o Arrascaeta deles. Então, é um time são times bem treinados, naturalmente, por terem vencido as competições que disputaram para garantir vaga no Mundial, mas no Intercontinental, na real, né? Mas é o Mundial de Clubes, basicamente. Então, essas equipes têm méritos, mas não possuem jogadores para resolverem, como o Flamengo tem um Arrascaeta, que resolveu a parada e colocou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, vencendo Pirâmides, eliminando Pirâmides, e enfrenta o PSG na final. Bom,
Foi esse o vídeo, valeu e falou!